Enquanto estamos de pé, vamos ler um verso muito conhecido que sabemos de cor, mas talvez é um dos versos do Antigo Testamento mais sugestivos no que respeita à necessidade da confiança em Deus. Amém? Que é o Salmo 37, versículo 5. Aleluia. Que diz assim. Vamos ler juntos? Entrega, vamos dizer juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Podem sentar. E na versão, uma versão mais moderna, diz: Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer, confie nele e de todo o coração, confie de todo o seu coração e ele fará o que for necessário. Eu queria, nesta manhã, ajudar cada um de nós a localizar-se na entrega total a Deus. Amém? Nós conhecemos imenso da palavra de Deus. Nós estamos numa época em que eu acredito que se cumpre aquilo que Abacuque diz, mas também Isaías diz, não é? Que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Porquê? Porque a terra está de facto a ser cheia do conhecimento da palavra, dos conteúdos que nós podemos extrair, dos melhores pensamentos para a nossa vida. Veja que o mundo tem aproveitado a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para criar todo o tipo de regras, princípios, constituições. Tanta coisa tem sido criada através da palavra de Deus. Hoje a grande fonte do pensamento que leva o homem a crer em si próprio, as grandes fontes de sabedoria que hoje o mundo tem como base muitos princípios da palavra. Quase todos eles vão buscar a força que há nos pensamentos de provérbios, nos pensamentos que Jesus trouxe, etc, etc. E nós, irmãos, muitas vezes o facto de conhecermos tanto leva-nos a descuidar aquilo que é básico. Quando este texto é um salmo de Davi, como sabem, e ele é repleto de palavras de confiança, repleto de textos que são inspiradores para nós confiarmos em Deus, mas este versículo entrega o teu caminho ao Senhor, confia, diga comigo, confia nele e ele tudo fará. Aqui nós vemos que está 3 aspectos para a nossa vida que são absolutamente incríveis. O primeiro é, de facto, a entrega. Mas entregar o quê? Tudo. O nosso caminho. O segundo aspecto é, sem dúvida, o aspecto de confiança. Devemos confiar. E o terceiro é, sem dúvida, esperar que Ele vai resolver. Amém? Confiar e esperar. E nós estamos carregados, em todo o contexto bíblico, estamos carregados de palavras de confiança como estas, em que nós precisamos de entender o princípio que há para alcançar os milagres que nós queremos. Veja, nós, se olharmos os evangelhos, nós encontramos pessoas que se entregaram de uma forma total, em fé, ao objetivo que queriam. Por exemplo, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não se preocupou com nada a não ser chegar à presença de Jesus e tocar na sua veste. Note que ela pôs em causa a sua própria vida. Porquê? Porque era proibido fazer o que ela fez, mas a sua entrega foi total, de acordo com aquilo que ela acreditou. E nós muitas vezes falamos que acreditamos, falamos que queremos, falamos que aceitamos, falamos que temos confiança na palavra de Deus, mas não nos entregamos de forma arriscada. Diga comigo, arriscada.
Porque entregar-se àquilo que é Deus, entregar-se a Deus e a todos os seus princípios, torna-se, diga comigo, arriscado. É verdade. Houve um tempo da história em que o risco era tão grande que punha em causa a própria vida. Ainda há países, olhe, agora o Afeganistão, mesmo na China, até ainda na Rússia, existe muita contestação. Por exemplo, sei que um dos grupos religiosos foi proibido de ministrar lá, um grupo não católico, apostólico, mais parecido com o cristianismo, embora bem distante, mas é curioso que a entrega, quando Deus diz entrega o teu caminho, significa algo tão grandioso, mas tão distante daquilo que muitas vezes se vive. Parece muito fácil, mas não é. Nossa vida, ela precisa ser entregue. Eu quero te contar aqui algo que pode fazer-te abanar, porque a entrega corre riscos. Quando tu te entregas a Deus, por isso que hoje há uma grande... Olha, irmãos, eu vou pedir encarecidamente, a minha mulher há bocado pediu a um jovem, parem de estar a mexer no telemóvel. Irmãos, só precisamos de usar o telemóvel para ligar aqui o nosso culto. Amém? Mais nada. Só a minha mulher é que poderá dar ali alguma resposta, porque alguém tem que estar de faxina, de serviço para a rede social, se alguém questiona. Irmão, não usem o telemóvel. Estamos no melhor momento, porque é Deus a falar à nossa vida. Amém? E nós, irmãos, temos que nos controlar. Temos 24 horas para fazer isso. Temos 3 horas de culto presencial na casa do Senhor por semana. Por isso é muito pouco. Para termos que, até no culto, estar a olhar para o telemóvel, ver os sites e ver as nossas redes sociais e ver seja lá o que for. Então vamos controlar os nossos filhos e controlar-nos a nós próprios. Amém? Mas voltando ao nosso assunto, porque este bocado não precisa tirar, porque ele é para toda a gente, porque isto é um fenómeno que está a acontecer nas comunidades. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu queria repetir que é arriscado entregar o nosso caminho. E quando eu digo caminho, digo a nossa vida. É entregar tudo. Os nossos projetos. Entregar os nossos sonhos. Entregar tudo aquilo que é as nossas prioridades. Quando eu digo entrega o teu caminho, porque é arriscado, é a fonte das nossas decisões precisam de ser entregues ao Senhor. E o que é isso? Antes de tomar qualquer decisão na tua vida, tu deves questionar o Senhor o que Ele faria no teu lugar. Antes de decidir qual o emprego, tu deves questionar Deus sobre Deus, é teu propósito eu ir para este emprego? Antes de tu tomares uma decisão, seja uma compra que pode pôr em risco a tua estabilidade financeira, tu deves perguntar ao Senhor: Deus, concordas que eu faça isso? Entregar o teu caminho ao Senhor é colocar toda a tua vida, todas as tuas decisões, mais todas as tuas emoções, diga comigo emoções, e ainda os nossos impossíveis colocados nas mãos de Deus. Primeiro, nossas decisões devem ser entregues ao Senhor. Amém? Sejam as decisões fáceis ou as decisões difíceis, as presentes e as futuras. Se pode concordar comigo? Decisões é um conjunto de ações que a nossa vida tem que viver todos os dias. Todos os dias eu decido. Irmãos, é tão importante ser guiado pelo Espírito Santo que até podemos ser guiados ao deserto. Jesus foi guiado ao deserto. Alguém se lembra? E nós muitas vezes não queremos ser guiados ao deserto. A Bíblia diz que Jesus, depois de ser batizado nas águas, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto.
E quando a minha vida ela é entregue a Deus de uma forma completa e plena, eu estou disponível para que o Espírito Santo me guie até ao deserto. No deserto há fome. No deserto há ausência de coisas confortáveis. No deserto há falta de várias coisas. No deserto és tu e mais tu. E por fim tens dois lados a testemunhar contigo. És tu, é o Espírito Santo Deus, amém? É Deus e é o teu inimigo, os teus adversários espirituais. Queridos, nós precisamos de entender que entregar o nosso caminho ao Senhor é uma entrega completa. E diga mais uma vez comigo, as minhas decisões, as minhas emoções e os meus impossíveis é para Deus. Entrega a Ele. E note que as nossas emoções, já que as nossas decisões, irmãos, e quando eu digo decisões, eu digo portugueses, seja brasileiros, seja estrangeiros, quando eu saio de um país para o outro, eu devo ser guiado por Deus. Quando eu regresso, eu devo estar a ser guiado por Deus. Quando eu arranjo um trabalho, eu devo estar a ser guiado por Deus. Quando eu mudo de cidade, mudo de apartamento, eu devo ser guiado por Deus. E pergunta a alguém, então, mas sou alguma criança para estar a incomodar Deus por tudo e por nada? É sim, Senhor. É sim, Senhor. Porque o Senhor diz que quem não se tornar como criança não herdará o reino dos céus. Sabe porquê é que Jesus disse isso? Porque Ele quer que nós sejamos dependentes dEle. Por isso, cada decisão que eu devo tomar tem como base Deus. Seja profissional, seja familiar, seja mudar de casa, seja comprar um carro. Sabe que a compra de um carro pode criar muita tribulação na tua vida? Ai, pastor, era um carro baratinho. É baratinho, mas está tudo estragado. É o Sentra. Sentra água, Sentra chatices, Sentra tudo dentro dele. Sentra avarias, Sentra vento, Sentra tudo. Sabe porquê? Porque aquele carro vai-te impedir de vir à igreja. Aquele carro vai-te meter a trabalhar horas extraordinárias para o pagar. Aquele carro vai-te impedir, vai-te criar tantos nervos. Porque no momento em que tu estás a ir para algum lado com tanta alegria, ele vai parar. Ele vai avariar. Ele vai-te impedir de vir. Ai, mas isso acontece a todos. Pois é. Mas se tu experimentares entregar tudo nas mãos do Senhor, só vais ter o deserto que Deus permite. Só vais ter o deserto que o Espírito Santo guiar. Porque, irmãos, eu não posso impedir de um pássaro mandar uma bostia sobre a minha cabeça. É ou não é? Mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça. E há pessoas que deixam os pássaros fazer ninho na sua cabeça. Ou seja, nós precisamos de entender que a nossa entrega tem que ser completa. As nossas decisões têm que ser completas. Eu já cometi muitos erros na minha vida profissional. Muitas vezes comprei coisas que eu achei que Deus não estava muito no projeto. E como Deus é tão bom, a gente ora, a gente chora, a gente clama e Ele lá resolve. Certo? Porque se nós fomos chamados para perdoar, olhe Deus como não nos há de perdoar. É ou não é? E até no meio dos nossos erros, nos ajudar a vencê-los. E é interessante, meus queridos, que quantas vezes eu acho que nós temos que fazer uma análise muito séria à nossa vida. Porque talvez um dos problemas que estamos a viver é que não analisamos as nossas decisões. Porquê é que eu estou nesta situação? Porquê é que eu acabo por não estar da melhor maneira diante da minha vida? Porque o que é que eu fiz de errado? Por isso que a Bíblia diz algo muito grandioso para trazer cura às nossas vidas. Lembra-te onde caíste e arrepende-te. É um princípio de Deus, lembrar-te onde fizeste o erro. Lembraste porque é que estás na situação que estás. Lembraste porque é que a tua vida não está como tu desejaste, ou como tu sonhaste, ou como até um dia alguém até possa ter profetizado, ou até tu podes ter acreditado que Deus tinha algo para a tua vida que não está a acontecer. Lembra-te porquê. Faz uma análise porquê. Porque não entregaste a tua decisão lá atrás ao Senhor. Às vezes nós não damos valor aos porquês de uma briga de um casamento.
Às vezes a pessoa, quando nós sabemos, já está em ruptura, já estão a separar-se. E nós muitas vezes não sabemos porquê, mas pareciam ser tão felizes, não é? Pareciam ser tão... pessoas que se dariam tão bem. E muitas vezes as coisas começaram lá atrás, com um pequeno gesto, com uma ausência de um pedido de desculpa, em que aquilo começou a trazer mágoa. E por isso que o meu segundo aspecto relacionado com a entrega tem a ver com emoções, entregar as nossas emoções. Porque, irmão, as nossas emoções, é o centro do nosso coração. O coração é o lugar onde se concentram as nossas decisões, certo? Mas também se concentram todos os sentimentos bons e maus que poderão perdurar para uma vida, como poderão levar-nos a tomar decisões horríveis. E muitas vezes as nossas emoções, elas se centram com base naquilo que nos acontece no momento. É fácil pôr uma multidão a chorar, é contar uma história bonita, é dizer algo que toque, é colocar um vídeo emocionante, é fazer uma história, pode ser verdadeira ou não. E aquela história, a uma pessoa mais sensível vai tocar, a outra menos não vai. Mas a menos sensível, há áreas em que ela é sensível. Basta tocar no sítio. E é aí que muita gente aprendeu a tocar em pessoas. É percebê-las primeiro, para depois tocar no ponto-chave, para ela ficar emocionalmente tocada e manipulada. Pois são manipuladas. É por isso que hoje há técnicas de manipulação de massas. Porque as pessoas sabem que as pessoas são emocionais. Nós somos seres emocionais. E uma das coisas mais tristes que as comunidades hoje têm vivido é saber manipular as emoções dos ouvintes. Mesmo usando a palavra do Senhor. Irmãos, e deixe-me dizer que Deus é um Deus de emoções. Mas Deus trabalha mais que as convicções. Sabia? A nossa fé não tem como base a emoção. Porque toda a gente que seguiu Jesus por emoção, logo mais o abandonou. Lembram-se? Mas toda a gente que seguiu Jesus e foi a Jesus com convicção, venceram todo e qualquer obstáculo. E por isso que nós temos que entender... O século XXI tem que nos tornar homens e mulheres de convicções. Porque de emoções nós vamos desistir facilmente. Porque não há emoção com uma pistola na cabeça. Há medo. A emoção da pistola na cabeça é o medo. Não há emoção quando nos falta dinheiro para pagar todas as contas. A vontade que nos dá é fazer aquilo que é errado a seguir e ainda questionar porque é que Deus permitiu que isto me acontecesse. Entende? As emoções são importantes, mas as emoções têm que estar entregues a Jesus. Porque o emocionalismo é bom para manipulação, é bom para tomar decisões que muitas vezes te arrependes uma hora depois, mas não é bom para a fé. Porque a fé não tem como base a emoção, a fé tem como base a convicção. Amém? E a convicção é quando tudo está errado, eu continuo convicto. Por isso que às vezes nós não entendemos bem os conteúdos da palavra de Deus, porque parece tudo muito fácil. Entrega o teu caminho. Mas o quê? O teu caminho é as tuas decisões. O teu caminho é entregar-te a ti próprio. É entregar, sem dúvida, aquilo que tu és, aquilo que tu fazes, as tuas capacidades serem entregues ao Senhor. Mas também entregar significa as nossas emoções. É uma entrega completa, por isso que o tema é entrega tudo. E alguns que lerem este tema na internet vão achar que, olha, vai-me pedir dinheiro. Pois olha, nem de dinheiro vou falar. Porque no dia que entregares tudo, Deus te pedir tudo, tu dás tudo. Sabias? Porque foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, no grande início da grande igreja, que todos queríamos tanto aquela igreja, como gostaríamos de ter aqueles pastores maravilhosos. Mas não queremos
fazer o que... Não queremos o que lá acontecia. Os Ananias e Safiras eram mortos porque mentiam ao Espírito Santo. Enganavam, eram trapaceiros. Mas isso já não queremos, porque nos conhecemos. Porque sabemos que muitos seríamos mortos. Por isso, meus amados, que nós estamos a viver uma época em que as pessoas querem comunidades emocionais. Louvores emocionais. Eu gosto de louvor. Muitos grupos de todo o tipo de coisas emocionais. Meus amados, tudo que me levar à convicção de Deus é bom. Se a música que eu canto para Deus me leva à convicção maior de Deus, isso é maravilhoso. Agora, se eu acabo o louvor e logo a seguir continuo com as mesmas dúvidas, significa que o louvor não criou qualquer impacto na minha vida. É ou não é? Irmãos, nós precisamos de colocar as nossas emoções nas mãos do Senhor. Por isso que Deus diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Por isso que Deus diz que o nosso coração é perigoso. Porque dele procedem as saídas da vida e todos os males vêm dele. Por isso que Deus disse algo muito grandioso. Quem conhecerá este coração? Enganoso é o coração. Deus está a dizer, as emoções podem ser enganosas. Alguém está cá nesta manhã? Ou isto está a irritar algum de nós? O coração é enganoso. Nem sempre o que tu sentes é certo. Ai, pastor, dizem alguns, não sinto, acho que acabou o meu tempo na ICIR. E outros acabaram o tempo noutros lugares, etc. Por aí fora. Ai, pastor, o meu casamento acabou. Não acabou nada. O que acabou foi a tua vontade de continuar. O que acabou foram as tuas emoções que te destruíram e que vocês não souberam cuidar. O que acabou foi não entregares o teu casamento ao Senhor. O que acabou foi porque o teu casamento foi feito com 2 dobras e não com 3. Porque a Bíblia diz que o cordão, quando há 3 dobras no cordão do casamento, que é tu, a tua mulher e o Senhor. Quando há 3 dobras no casamento, ele não rompe fácil. Não quebra fácil. Não acabou. O que acabou foi expulsaste Deus do teu casamento. Fizeste o mesmo que a igreja de Laodiceia. Puseram Jesus fora de casa. Tanto que ele disse, eis que estou à porta e bato. Amados, as nossas emoções têm que ser colocadas nas mãos de Deus. O que tu sentes tem que ser balizado. Tu não podes ser guiado por aquilo que sentes. Exclusivamente, a não ser que o que sentes vem do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Por isso que nós muitas vezes achamos, eu entrego tudo. Não é bem verdade. Nem tudo está entregue. Uns não entregam a carteira ao Senhor, outros não entregam o seu horário ao Senhor, outros não entregam a sua agenda ao Senhor. Eu acho muito engraçado muitas pessoas que eu vou conhecendo nesta belíssima vida, que em determinado momento dizem assim, pastor, vou mudar de emprego porque aquele emprego vai-me dar mais tempo para honrar o Senhor. Pastor, eu vou criar uma empresa ou vou começar a trabalhar por minha conta para poder gerir a minha agenda. Muito pouco tempo depois, faltam mais vezes às atividades da igreja. Em pouco tempo, tornam-se menos fiéis em tudo. Em pouco tempo, menos fiéis em tudo de quando eram dependentes de um salário. E eu pergunto, mesmo que essa pessoa fique rica, mas perdeu a sua salvação, ou finge que é salva, porque a gente também aprendeu, antigamente havia a deixa de muitos católicos, diziam, sou católico, mas não sou praticante. E eu não sei o que é que significa isso, ser católico não praticante. Isso existe? Ou é católico ou não é. É como ser do Benfica. Eu gosto de ver um jogo do Benfica, mas eu não sou do Benfica. Eu gosto que ele ganhe. Mas, então, se não pratica religião, não é católico. Desculpe.
Eu não posso dizer que sou do Benfica, eu não pago as cotas. Eu não vou ver um jogo do Benfica. Eu raramente vejo um jogo do Benfica porque a minha agenda não permite. Não é raramente. Olha, tive pena de não ver há dias 3-0 ao Barcelona, não é? Coisa mais linda. Até parecia do Benfica e não vi o jogo. Hã? Como é que nós somos do Benfica? Agora estamos a viver o fenómeno dos nossos dias. Evangélicos não praticantes. Meus amados, é chocante. Porque o Evangelho estava conectado, conotado assim aqui é, com uma pessoa que conhece a palavra e que vive a palavra. Era assim que a gente via um evangélico. Uma pessoa que realmente olhamos para ela e vê-se um padrão de vida robusto em termos espirituais. Alguém que tem uma palavra a dizer a qualquer pessoa. Alguém que sabe dizer a razão da sua fé. Amém? E nós estamos a viver numa época assim. Sabe que a multidão que nos aplaude é a multidão que nos diz crucificam. Foi o que fizeram com Jesus. Porque quando ele fazia milagres, quando ele operava maravilhas, toda a gente o aplaude. Mas quando ele se deixou prender e parecia o fraco da história, toda a gente diz crucificam e solta Barrabás. É mentira o que eu estou a dizer? Ou você acha que isto só aconteceu com Jesus? Você se acha que Jesus, que fez parte de uma história incrível, que fez os milagres incríveis, foi apedrejado, foi rejeitado, foi negado, você acha que você é melhor que ele? Não somos melhores que ele. Agora temos que estar preparados para tudo. As tuas emoções precisam de ser balizadas, precisam de ser controladas, precisam de ser analisadas se aquilo que tu sentes tem a ver com aquilo que Deus quer. Porque nunca podes ter decisões com base na emoção se ela vai contra o princípio de Deus na sua palavra. Mas nós hoje não sinto. Há tempos alguém me disse assim, alguém parou na rua e com alguém que estávamos a falar, uma pessoa profetizou tudo daquela pessoa. Foi Deus ou não foi? E eu disse, olha, pode ser de dois lados. A Bíblia diz que o diabo sabe tudo a nosso respeito. Tudo o que é passado ele sabe, só não consegue saber o futuro. A Bíblia diz que há três fontes de revelação. A fonte de revelação humana, certo? As profecias têm três fontes. Humana, diabólica ou do Senhor. Diz ou não diz? Então a humana é que, olha, podemos pensar em muitas coisas que não vou falar para não magoar ninguém, mas a humana tem como base tu conheceres a pessoa e acertar conforme tu percebes. E se estás, imagina uma profecia na igreja. Uma pessoa começa a profetizar com base naquilo que tem conhecimento. É humano. Sabe, fala. A segunda fonte, irmão, deixe-me dizer-lhe, é diabólica. O diabo sabe tudo a teu respeito. E deixe-me dizer uma coisa que pode chocar a alguns. Anda aí muita gente com fama de profeta que quem o usa não é Deus. Porque fazem do culto um espetáculo. Para trazer glória para eles. Para profetizarem às pessoas aquilo que o diabo lhes revela. Através dos demónios. Porque uma pessoa a quem Deus usa não busca glória para si. A pessoa a quem Deus usa não busca honras e não é arrogante. E não humilha o outro que não tem o dom. Tu facilmente detectas uma pessoa dessas. E por fim, aquela que vem do Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo. E eu respondi, olha, eu não vou dizer o que é que foi, se aquela pessoa tem Deus ou não tem. Isso é com ela e com Deus. Mas há estas três fontes. Ai, mas a pessoa chorou, começou a chorar. Se tu fores à bruxa, se ela for uma bruxa a sério, também vais chorar. Se fores uma sessão espírita, olha, mas uma sessão espírita, se alguém quer sobrenatural, fácil, a sessão espírita, a pessoa assentada numa cadeira, abre a boca e começa a falar sem mexer a boca.
Hã? E começa a falar no tom da voz do que morreu, começa a falar a história do que morreu, começa a falar coisas e a pessoa diz, uau, é Deus que está aqui. Não é Deus, são os demónios que estão a usar aquela pessoa. Só que as pessoas estão cegas. E na emoção a pessoa fica fiel àquilo. Porquê? Porque ela viu algo que nunca tinha visto. Foi tocada por algo que nunca foi tocado. Os cabelos do seu corpo se arrepiaram. Mas não foi a unção de Deus. Não foi. Porque quando Deus, irmãos, toca na nossa vida, transforma-nos. Muda-nos para sermos novas criaturas. Passamos a ter o caráter de Cristo. Passamos a ter o coração de Cristo. Passamos a ter o que diz em Filipenses 2, os sentimentos de Cristo. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Passamos a olhar para o nosso irmão com amor. Amém? Passamos a tolerar e a compreender o erro do nosso irmão, que também já foi o nosso erro. Não o vamos destruir, vamos tentar ajudá-lo da forma certa. E ajudar uma pessoa errada tem que ser da forma certa. Por isso, amados, estas 3 áreas da entrega são absolutamente necessárias. Entregar o nosso caminho ao Senhor tem a ver com as nossas decisões, nossas emoções e os nossos impossíveis. E nós temos coisas impossíveis na nossa vida. Há coisas que não nos são acessíveis. Há impossíveis. Há esse milagre para o teu corpo que é impossível aos olhos humanos, mas Deus pode. Entrega. Há um conjunto de problemas financeiros na tua vida que, se tu confiares em Deus, Deus vai trazer solução. Há problemas familiares, relacionais, legalizações, coisas difíceis de resolver. Se tu entregares em Deus, Ele vai resolver. O segundo ponto desta meditação é confiar. Porque se por um lado eu entrego, eu tenho que confiar. Confiança é a ausência de desconfiança. Se eu confio, se eu acredito, eu não vou desacreditar. Como é que tu entregas a tua vida ao Senhor? Vamos fazer aqui as nossas coisas. Tu dizes, eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Tudo o que a palavra disser eu faço. E logo a seguir tens uma decisão que vais contra a palavra de Deus. Confiar significa Deus resolver. Eu confio. Eu descanso em Deus. Eu não vou questionar Deus. Eu não vou pôr em causa o princípio dele. Se eu disse um dia que a minha agenda tem como base primeiro Deus e depois o resto, então primeiro a minha agenda é Deus. Eu sei que não tenho améns aqui. Eu sei. Nenhum amézinho para consolar o pregador. Nenhum. A minha agenda, ela tem que ter como base Deus. O teu patrão está debaixo da agenda de Deus. Amém? Os teus negócios estão debaixo da tua agenda de Deus. Os teus clientes estão debaixo da tua agenda de Deus. As tuas finanças estão debaixo da tua agenda de Deus. Porquê? Porque tu confias o teu caminho a Ele. Porque tu confias nele de uma forma completa, de uma forma plena. Só assim nós podemos demonstrar a Deus que confiamos. Confiar é depositar nele aquilo que temos, os nossos bens, os nossos talentos, a nossa vida é depositada em Deus. Eu acho piada que nós confiamos no banco, pomos lá o nosso dinheirinho, não é? E não ficamos desconfiados, ou ficamos? Imagine você ter 1 milhão de euros. E ele e o Luizito, Luizito, põe-te lá de pé para toda a gente conhecer. Um aplauso para o nosso Luís, vira-te para os irmãos. E você pega na mala de 1 milhão e diz assim, Luizito, podes sentar, meu lindo. Luizito, eu peço que me guardes este 1 milhão de euros. Toma, faz-te conta. E veste embora. Tu confias no Luizito? Tu ficas descansado com o 1 milhão de euros que lhe colocas?
Ele se calhar não tirava um cêntimo. Tiravas, Luizinho? Não tirava nada. Mas confiar esse milhão significa confiar nele e confiar em quem o rodeia. Certo? Em quem, sabendo que ele também pode ser roubado. Pode ou não pode? Ele até diz que é fácil. Confiar nele. Você confiava 1 milhão de euros ao Luizito? Alguém confiava? Levanta a mão. Eu não. Não por causa dele, mas por causa do que podia acontecer com quem o rodeia. O depósito nele não era garantido nem em mim. Porque eu podia ser roubado. Porquê? E tu andas a confiar em coisas que te roubam. Em pessoas que te enganam. Em pessoas que te mentem. Em pessoas que te levam a sair dos princípios de Deus. Tu andas a confiar naquilo que é errado. Mas quando nós confiamos em Deus, nós ficamos descansados. Porque sabemos que ninguém pode nos roubar. Sabemos que está guardado, como diz em Mateus, o Senhor diz na sua palavra, que não há nem traça, nem ferrugem, nem ladrão que possa tocar no nosso tesouro. E nós, igreja, temos que aprender que a nossa entrega ao Senhor é uma entrega para confiar. Ou seja, quando vier a dúvida sobre a minha agenda, que primeiro eu pus Deus, eu vou dizer, uau, esquece Satanás, esquece diabo. Não, primeiro é Deus. Quando vem a agenda financeira em que eu vejo, uau, não chega, como eu vou fazer? Deus primeiro. Quando vem doença para te levar para outro melhor, um mundo melhor, tu vais dizer, papai, está na minha hora. Ok, vê lá se me arranjas aí mais 15 anos, como fizeste lá com Ezequias. Não é? Porque tudo o que pedirmos segundo a sua vontade, nós sabemos que Ele nos faz. É princípio de Deus. Amém? Mas Ele nos ensina a pedir tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, acreditando, eu o farei. Amados, confiar é depositar sem medo de ser roubado. Eu tinha dinheiro no banco há bem pouco tempo. Nunca é muito porque eu gasto todo nas obras, nos meus investimentos que o Senhor me vai dando. E então roubaram-me 3.000 e tal euros da conta. Consegui recuperar 2.537, já nem me lembro bem. Mas ficou lá 190 vezes 3. 570 euros. Ainda perdi 570. E eu disse, isto não é de confiança. Como é que é possível roubar imenso dinheiro do banco? Nunca me tinha acontecido. Porque nada é seguro neste mundo. Não é em vão que Deus diz na sua palavra, miserável o homem que confia nos seus cavalos para a guerra. É ou não é? Nós, também diz, desgraçado daquele que confia na incerteza das riquezas. Nós temos de ter confiança. Temos que perceber aonde estamos confiando a nossa vida, o nosso coração, a nossa fé, aquilo que vem de nós, aquilo que é nosso, aonde estamos confiando. Amados, quando o salmista Davi disse, entrega o teu caminho, ele sabia o que era entregar a sua vida a Deus. E não é só porque ele destruiu Golias, não é só porque ele venceu as feras quando guardava o rebanho do seu pai. Não era só porque Deus o protegeu das mãos dos seus inimigos. Não é só porque ele era um cantor maravilhoso que Deus usava, um tremendo adorador que adorava ao Senhor. É porque ele sabia que mesmo perante o seu pecado, ainda aí ele podia confiar em Deus. Porque ele experimentou Deus no momento em que ele era um santinho, mas também experimentou Deus no momento em que foi um ordinário. A história de Davi nos mostra, e este salmo é falado por ele, é escrito por ele, nos mostra que o Deus que nos ama quando somos fiéis, ainda é o Deus que nos ama quando somos infiéis. A diferença é que ele não pode ir contra ele próprio. Tu és infiel, tu estás errado, há que voltar para Deus. E Deus aí está para nos abençoar. Nesta manhã, queridos, vamos confiar. E confiar é não ficar ansioso. Confiar é ficar tranquilo.
Confiar não é perder o sono por causa daquela situação. Porque eu confio em Deus e eu espero que Ele vai trazer a solução. Confiar é acreditar que tudo vai correr para o bem. Eu gostava, põe-se 125, Salmo 125:1 e 1 Coríntios 2:9 para nós lermos juntos. Nós precisamos de confiar. Diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiar em Deus significa permanecer para sempre. Amém? Agora meta-se 1 Coríntios 2:9, por favor. Conhecemos tão bem este verso. Sabemos-lo até de cor. Até o pregamos tantas vezes. Mas que nós possamos entender que acreditar é a certeza de que tudo vai correr bem. E olha o que Deus diz. Mas como está escrito? E está escrito, sabe onde? No Antigo Testamento. Era o apóstolo a falar daquilo que já estava escrito. Como está escrito, as coisas que o olho não viu. Diga comigo, eu ainda não vi. E o ouvido não ouviu. O meu ouvido ainda não ouviu. E não subiu nem ao coração. Nem sentimos, nem imaginámos, nem houve. Diz, e não subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para quem? Para aqueles que o amam. Quem ama, confia. Quem ama, deposita toda a confiança. Você já viu o que é eu lidar com a minha esposa com desconfiança? Viver um casamento com medo que ela me traia, com medo que ela faça o que é errado. Isso é casamento saudável? De maneira nenhuma. Queridos, precisamos de confiar. Para terminarmos, que se está a esgotar o nosso tempo. A Bíblia termina no Salmo 37. O verso 5 termina, tudo fará. Se Deus tudo faz, irmãos, para que é que há de querer tu fazer? Se Deus promete que Ele faz, não precisas de ajudar. Alô? Se Deus promete que tudo fará, você acredita? Mete a tradução que eu tenho aqui, que diz, porque Ele tudo fará. Deus diz na sua palavra, Ele tudo, diga comigo tudo. Se eu tenho que confiar tudo, eu tenho que acreditar que Ele fará tudo o que eu preciso. Então há que confiar, há que esperar, há que entregar tudo ao Senhor. Entrega, confia, porque Ele vai resolver. Eu quero dizer, quando entregamos a Deus, mais, quando a soma de entrega e mais confiança, resultado final é resolvido. Amém? Mete a soma, entrega, mais confia, igual, sem problema. Tudo resolvido. Mas é preciso confiar. É preciso entregar. Amém? Parece simples, eu sei que não é. Entrega é uma entrega total. Confiar é confiar em absoluto. Resultado, Ele tudo, diga comigo, Ele tudo fará. Não te preocupes. Se tu entregaste a tua vida ao Senhor, olha, se não entregaste, hoje é o dia certo. Se tu entregaste o teu caminho ao Senhor, se tu estás pronto a confiar nele, fica descansado, porque Ele vai resolver. Eu pedia que ficássemos de pé. E antes de participarmos da ceia, vamos levantar o nosso clamor ao Senhor. Vamos dizer, Pai, em nome do Teu Filho, toma conta do meu coração. Talvez tu ainda não entregaste a tua vida de uma forma plena, de uma forma completa, mas que nesta hora tu possas entregar. Confia em Deus. Descansa em Deus. Meus amados, eu acredito em milagres, eu acredito nos dons, eu acredito em profecias, acredito em profetas, eu acredito em tudo o que a Bíblia diz. Mas eu acredito também que nós temos que ser alicerçados no conhecimento da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. A fé tem como base o conhecimento. Amém?
Por isso que Deus diz: ensina ao menino o caminho em que deve andar, porque quando chegar a velho nunca se esquecerá dele. E temos de estar preparados para ser guiados ao deserto, o que ninguém gosta. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo pode ser guiado ao deserto. Pode vir doença, pode vir o infortúnio, pode acontecer tanta coisa. Quando nós olhamos para a vida de Jó, Jó não havia pecado na sua vida. Deus não fala no erro dele. Deus diz que é o homem mais exemplar da humanidade que havia no seu tempo. Homem íntegro, diz Deus. Não é ninguém que fala dele, é Deus que fala dele. Desvia-se todo o mal. Não há igual na terra. E diz que Satanás, sabe que muita gente diz que o diabo é culpado de tudo, mas ali era. O diabo estava atento à vida de Jó, porque ele dizia: como é que é possível um homem deste ser tão fiel? Íntegro, temente a Deus, desviando-se de todo o mal. Não há igual na terra. Tu podes ser um homem ou uma mulher destas. Deus pode estar a olhar para ti, mas o diabo também, Satanás, os demónios também. Porque a Bíblia diz que temos uma enorme nuvem de testemunhas que nos tentam fazer tanto mal. Queridos, eu não sei se verdadeiramente entregaste a tua vida a Jesus, mas eu quero fazer um apelo nesta manhã. Eu quero perguntar se alguém quer entregar a sua vida a Jesus, mas numa entrega plena. Entregar tudo. Diga comigo tudo. Tudo é tudo. Emoções, diga comigo. Entregar as nossas decisões, diga comigo. E entregar os nossos impossíveis. Porque para Deus, diz a Bíblia, nada é impossível. Eu pergunto, alguém quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã? Levanta a sua mão, eu quero orar por si. Amém. Estamos vendo alguns braços. Amém. Ó Pai, Tu estás vendo os braços no ar. Os braços que estão levantados, que querem entregar a sua vida de uma forma completa, de uma forma plena, de uma forma consciente, não emocional, porque a Tua palavra, ela revela o caminho que devemos seguir. Tu dizes na Tua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso eu entrego nesta hora, Espírito Santo, as nossas vidas e a vida de quem tem levantado o seu braço, para que Tu possas, a partir de hoje, alimentar o seu coração com muita fé e fidelidade, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos dar um aplauso a Jesus. Amém.